Sonhos ou aviso de Deus? Monsenhor Eimar Monteiro. A visita ao céu. O mesmo anjo que na vez passada me levou ao purgatório veio chamar-me para ir ao céu. Ele me havia dito que em qualquer noite poderia voltar para me fazer gozar, ao menos em sonho, a presença de Deus Onipotente na eterna bem-aventurança. Passei a semana a esperar pela surpresa agradável, e justamente nesta noite eu havia adormecido muito cansado pelos trabalhos e fadigas do dia, com muitos problemas e preocupações. Antes de rezar, fiquei pensando que seria uma boa oportunidade se aquele belo anjo me viesse buscar para ver o céu. E foi isto que aconteceu. Movido apenas por um sinal do meu companheiro divino, vi-me de repente na amplidão do infinito, atravessando as nuvens, subindo, sempre subindo. Uma alegria indescritível se apoderara de mim, e à proporção que ia subindo, sentia-me tão leve, tão diferente, que não pude deixar de fazer minha primeira pergunta: Para onde me levas, anjo divino? Vim buscar-te para o céu, respondeu-me ele. E por que estou ficando tão leve? Então explicou-me o anjo o que se passava em mim. Esta sensação que sentes é uma sensação de bem-estar, de alívio, de felicidade que sentem todos os que se aproximam do céu. Como sabes, o céu é o lugar que Deus reservou para as almas justas e santas, onde não há nem pode haver tristezas, sofrimentos ou contrariedades. O céu é a própria felicidade, a alegria sem restrições dos que sempre desejaram o bem e a posse da eternidade com Deus. É lá que tu moras? Sim, moro no céu. Sou um dos querubins que estão sempre diante do trono de Deus, para servi-lo e amá-lo. Então, sempre estás a ver Deus? Sim, vejo Deus todos os dias. E quando tenho de afastar-me de sua presença, como agora, para o desempenho de alguma missão, sinto uma saudade imensa do meu lugar, porque ali a gente vive sempre feliz. Pensei então que bom seria se Deus consentisse que eu ficasse no céu, e que este sonho não fosse um sonho, mas pura realidade. Quanto mais voávamos, mais eu ficava transformado, sentindo algo diferente dentro de mim. Começava a ver os meus desejos satisfeitos e atendia à minha vontade. Via-me contente com tudo que possuía, e o mais interessante é que não desejava mais nada. E aquilo me trazia uma grande admiração, pois quantas coisas tenho ainda que fazer, negócios para resolver, e agora tudo isso desaparece por encanto, como se já estivesse realizado. Num dado momento, o anjo olhou para mim e falou: Estamos pertinho do céu, olha para baixo. Olhei. A terra me pareceu tão mesquinha, tão desprezível, tão sem atrações, que fiquei admirável de me conformar em viver lá. Quis falar com o anjo, mas quando olhei o seu rosto fiquei espantado. O meu companheiro começava a transfigurar-se, ficando translúcido, tão lindo que fiquei abismado. Um sorriso divino, meigo e manso esboçava-se em seu rosto, que parecia fitar alguma coisa lá muito distante. Não quis despertá-lo do seu êxtase e esperei que ele me falasse de novo, a fim de perguntar-lhe o que estava vendo. Por fim, comecei a ficar também transfigurado e pressenti que a velocidade do nosso voo diminuía, como sinal de aproximação do céu. Mais alguns instantes e encontramo-nos diante de um portão muito mais estreito do que o do purgatório. Ao avistá-lo, até pensei que por ele não pudéssemos passar e supus que se tratava de alguma antecâmara do céu.
Depois que paramos, tive ânimo de perguntar ao anjo: E agora, onde estamos? Diante do portão do céu, respondeu. Assim, tão estreito? E o anjo me explicou: É que a entrada do céu é muito difícil, o caminho é apertado e a portinha bem estreita, como estás vendo. O anjo ajoelhou-se diante daquela porta esquisita, fez 3 reverências profundas e aos poucos ela abriu-se, deixando-nos ver o que estava lá dentro. Meu Deus, que deslumbramento! E a um sinal do meu amigo, segui-o pelas belas alamedas da eternidade. Fomos andando entre magníficos jardins de belas flores, sentindo o hálito perfumado daquele recanto esplendoroso, onde imperava uma beleza que ninguém pode descrever. Meu corpo se tornava cada vez mais leve. Por pouco nem tocava mais no chão. Minha ansiedade era tão grande que não pude deixar de perguntar ao anjo: Isto aqui já é mesmo céu? Sim, já estamos no céu, respondeu o querubim. Mas o céu tem muitos departamentos e agora é que estamos chegando ao primeiro grau da felicidade. E apontou-me para umas dependências muito lindas que íamos vendo e que no sonho não tinham portas e eram assim como se fosse de vidro, onde estavam as almas bem-aventuradas. O anjo foi me mostrando aquelas mansões, cada uma mais deslumbrante, mais rica e mais cheia de encantamento. As pessoas que estavam lá dentro tinham uma fisionomia tão linda que fiquei confundido se eram anjos ou simplesmente almas. São almas, as almas puras, disse meu anjo, e continuou mostrando-me os diferentes degraus daquela felicidade. Ali estão as almas humildes, lá adiante as almas obedientes, e ali quero mostrar-te as almas das crianças. Era um lugar maravilhoso, aureolado de luz, com anjinhos que iam e vinham, sorridentes e felizes. Umas estavam mais altas do que outras. Por quê? Perguntei. Aquelas mais altas estão mais perto de Deus. São as almas das crianças que na terra respeitaram a igreja, onde está a Eucaristia. Aproximei-me um instante e pude ver a felicidade daquelas almas deslumbradas de luz pela suave magia da presença de Deus. E como eu estivesse muito admirado, explicou-me o meu companheiro o seguinte: Na terra, a igreja é o lugar mais santo. É a casa de Deus por excelência, onde se realizam os atos litúrgicos em homenagem à Santíssima Trindade. A Santa Missa é o sacrifício da nova lei, ao qual estão obrigados a assistir todos os que desejam salvar-se. A vidente. Deus não gosta que se converse nas igrejas, nem mesmo as crianças. Os pais devem ensinar as crianças a terem respeito, para ganharem grandes graças. Atalhei o amigo dizendo: Sei disso, meu querubim, esqueces que estás falando com um sacerdote? Não esqueci que és padre, apenas quero chegar ao ponto seguinte. As crianças que se comportam bem na igreja, respeitando a presença de Jesus Cristo na Eucaristia, são aqui largamente recompensadas. Deus vem visitá-las 2 vezes por dia e manda sempre seus anjos para ficarem com elas. Não vistes aquelas crianças que estavam rindo e conversando na igreja domingo, à hora em que celebravas a Santa Missa? Pois bem, crianças assim não merecem os favores de Deus, porque estão desprezando sua casa e a sua presença. Crianças que assim procedem na terra ficarão muito tempo no purgatório antes de virem para o céu. Rapidamente, meu pensamento voltou-se para a terra e imediatamente fiz o propósito de iniciar a minha pregação sobre o comportamento na igreja. Que sofrimento não estará reservado aos adultos? E continuei meu passeio pelo céu,
olhando a beleza divina da morada dos santos, seguindo a indicação que me fazia o anjo. Estava deslumbrado com tanta felicidade, e apesar de estar ali, apenas em sonho, sentia-me tão feliz que fiquei admirado quando o anjo me disse que já fazia 1 mês que estávamos no paraíso. É tão grande a felicidade que Deus reserva às suas almas que nem tomamos conhecimento do tempo. Aqui se vive a plenitude do que é bom, sem notar que já faz mais de 1 mês que deixamos a terra. Isso tudo? Perguntei. Parece que foi neste instante que chegamos. E ansiosamente, temendo que já estivesse na hora de regressar, perguntei aflito: e já vamos voltar? Não, respondeu o anjo, ainda ficarás aqui por vários dias, porque tenho uma surpresa para ti. Qual é? Terás a grande alegria de falar com Deus. Ouvindo estas palavras, meu coração estremeceu de contentamento. Falar com Deus. Tantas vezes na terra invocara o seu nome sagrado e agora ia vê-lo face a face. Quero mostrar-te também os teus santos protetores e a beleza do lugar onde moram. Olha para trás e vê a grande distância que nos separa do portão de entrada. Foi então que percebi que há muitos dias ali estávamos, pois no sonho eu via o portão tão longe, tão distante, sumindo-se pequenino entre as nuvens douradas da pátria celeste. E por uma intuição divina percebia que tal distância só se podia andar no céu dentro de muitos dias. O anjo levou-me pelas galerias do céu, ornamentadas com tapeçarias de raro valor, por onde anjos passavam sempre calmos, mas com a fisionomia de quem ia fazer alguma coisa. Quando passavam por nós, faziam profunda reverência e continuavam seu caminho. Para onde é que eles vão? Perguntei. São anjos, mensageiros de Deus que vão à terra para o cumprimento de alguma missão, assim como eu estou cumprindo a minha. E por que fazem uma reverência quando passam por ti? Por mim, não. Quando passam por ti, respondeu o celestial amigo. Bem sabes que o sacerdote tem grandes poderes no mundo, e no céu eles estão imediatamente juntos de Deus. E para o meu espanto afirmou: sabes de uma coisa? Se um anjo encontrasse aqui um sacerdote e Nossa Senhora, saudaria primeiro ao sacerdote para depois saudar a Mãe de Deus. São Francisco disse que se encontrasse um anjo e um sacerdote, saudaria primeiro o sacerdote e só depois o anjo. É que ele sabia o valor do sacerdote. Foi então que um calafrio percorreu a minha espinha. Meu Deus, em que situação estou colocado? Chamado por Deus para o desempenho de uma grande missão, morar no céu junto ao Onipotente e ser saudado primeiro do que Nossa Senhora. De fato, nós aqui na terra dizemos sempre que o sacerdote é outro Cristo, Sacerdos alter Christus est. Ele foi feito Cristo pelo sacramento da ordem. Jesus revelou a um sacerdote que morreu neste século na Itália, que é uma dignidade impossível de haver outra maior do que aquela dada aos sacerdotes. Sabemos que o sacerdote é sacerdote para sempre, e essa dignidade nunca acaba. No céu ela continua. Eis o porquê o sacerdote recebe no céu uma honra semelhante à de Deus. Eu não vos chamo servos, mas amigos, porque vos dei tudo o que o Pai me deu. A vidente. Perguntei ao anjo, por que não se escuta conversas no céu? É tudo tão silencioso. Ele disse que no céu pouco se fala, porque todos se compreendem por um dom especial. Disse-me que iria ver um lugar muito especial. Andamos um pouco, entramos por uma rua que ia ficando cada vez mais cor de ouro. Fomos andando por imensos jardins. De repente, avistei uma enorme mansão cor de ouro, toda ornamentada com pedras preciosas. Era deslumbrante. Perguntei quem morava ali,
Ele disse-me ser as almas que em vida representavam Cristo e por isso mereciam no céu todas as honras, pois trouxeram milhares de almas para o céu, os papas. Eles têm poder sobre as almas na terra, por isso elas lhes devem obediência total. Muitos vão para o inferno por desobedecerem às suas ordens, como viste no inferno as pobres almas dos padres. E onde estão as almas dos padres? O anjo baixou a cabeça tristemente e respondeu: Infelizmente não poderás vê-las. A grandeza do Padre no céu compara-se à grandeza do próprio Deus. Tenho ordens do Onipotente para mostrar-te o lugar que eles ocupam no inferno, quando são condenados. Fiquei assombrado com aquela notícia e perguntei: E daqui vamos ao inferno? Não, daqui não podemos passar para o inferno. Verás a condenação eterna de outra vez. Então ainda irás buscar-me para ir ver o inferno? Foi esta a ordem que recebi. E apesar de toda aquela felicidade, da mística alegria que antes invadira o meu coração, comecei a chorar. Ir ao inferno para ver o lugar onde sofrem as almas dos sacerdotes que não se salvaram. Mas o anjo consolou-me dizendo: Não te preocupes, são poucos os que se condenam. Tu, por certo, estarás salvo. Não vês a predileção que Deus te dá? Protege as tuas obras, ajuda-te, inspira-te bons pensamentos. Tudo isso por causa da tua devoção ao Divino Espírito Santo. Aquelas palavras do anjo caíram em mim assim como bálsamo em ferida magoada. E meu semblante encheu-se de luz, enquanto continuávamos nossa visita pelos páramos celestiais da bem-aventurança. Estamos diante dos aposentos dos teus santos de estimação. Não podes entrar porque ainda não morrestes, mas verás os teus protetores através das paredes de vidros que cercam a mansão dos santos. E descerrando uma grande cortina de veludo vermelho, apresentou-me os meus amigos celestiais que na terra são tão invocados por mim. No sonho, aquele recanto se me afigurava como um imenso campo coberto de 1000 flores, embaladas pelas carícias da brisa, como se toda a beleza do mundo, isto é, do céu, ali tivesse sido posta pela mão misteriosa do próprio Deus. Minha alegria chegou ao auge quando divisei a primeira fisionomia conhecida, Santa Maria Gorete. Lá estava ela. Olhando-me, esboçou um sorriso tão lindo que não pude deixar de exclamar: Mas que beleza, que indizível felicidade naquele rosto! Disse meu anjo: No céu, os que morrem em defesa de sua pureza trazem sempre aquele sorriso no rosto. Até Deus gosta de contemplar as almas que vivem aqui por causa de sua pureza. São Luís Gonzaga, o patrono do colégio que eu dirijo na terra. São Francisco de Assis, o pobre. São Francisco, que foi humilde amigo da natureza. Ali eu o via beijando a irmã água e contemplando a irmã lua. Santo Antônio falando aos peixinhos do mar. Santa Teresinha abraçando o seu crucifixo. São Domingos Sávio bradando ao mundo que é melhor morrer do que pecar. Agora é que vejo por que ele dizia isso. E minha admiração continuava e iria muito adiante se eu não tivesse sido abordado pelo anjo que me perguntou: Queres ver o lugar dos papas? Quero sim, respondi. E fomos caminhando pelos gloriosos caminhos do céu, até chegarmos diante de uma monumental basílica, assim como a Basílica de São Pedro, em Roma. Uma grande porta se abriu, enquanto belos anjos se apresentavam a nós, perguntando-nos o que desejávamos. Ver os papas santos, respondemos. Mostra-nos o último que aqui chegou, disse o meu companheiro dirigindo-se a um colega. E fazendo uma grande reverência a mim, o guardião da morada celestial dos papas disse-nos: Acompanhai-me. E fomos andando, os três em silêncio. O último papa devia ser Pio X.
Tinha vontade de perguntar, mas controlei-me e esperei. Quando fomos introduzidos no recinto dos Santos Padres, o anjo que nos acompanhava tomou de uma trombeta de ouro e tocou uma bela música. Que significa isso? Perguntei ao meu amigo. Aqui, cada papa atende por uma música diferente. Cada um tem o seu toque de chamada. E quem é que ele está chamando? Espere e verás. E qual não foi a minha surpresa quando, abrindo-se uma cortina de nuvens suaves e macias, apareceu diante de nós o Santo Padre, o Papa João Paulo I. Não resisti de emoção e caí de joelhos diante dele. Foi um momento de grande alegria. Fazia pouco tempo que eu havia assistido na terra ao seu enterro. Havia rezado diante de seu corpo exposto na Basílica de São Pedro, e agora eu o tinha ali, junto de mim, podendo até tocar-lhe a batina branca com uma própria pureza. Mas aquilo tudo se passou muito rapidamente e deveríamos continuar nossa visita até a mansão divina onde morava o próprio Deus. O anjo preparou meu espírito, dizendo-me que eu ia ter a imensa felicidade que só é dada às almas bem-aventuradas e que, se eu tivesse algum pedido a fazer, fosse logo me preparando, porque diante de Deus só se podia falar muito pouco. No céu não se fala. As almas se intercompreendem por meio de um dom especial que lhes é concedido. Isso faz parte da felicidade eterna. Entretanto, eu ia poder falar pelo simples motivo de ainda não ter morrido e estar ali como simples visitante. Enquanto íamos caminhando, pisando num tapete de nuvens, concatenava meus pensamentos para fazer um pedido ao meu Criador. Mas meu coração pulava tanto e uma ansiedade esquisita me apertava tanto a alma que nem podia acertar com as palavras que eu haveria de dizer quando estivesse diante de Deus. Por fim, paramos em frente a uma entrada defendida por vários anjos enfeitados de luz. Quando nos viram, ajoelharam-se todos. Estes são os anjos que velam a presença eterna de Deus, disse-me o querubim que me acompanhava. E apontando para um lugar vazio entre eles, continuou: Vês aquele lugar desocupado? Vejo-o sim, pois é o meu lugar. Dali saí, chamado por Deus, para trazer-te ao céu, neste sonho, assim como te levei ao purgatório na semana passada. Enquanto contemplava aquela imensa legião de anjos, vestidos com grandes túnicas, trazendo espadas de ouro flamejante nas mãos, todos de joelhos diante de nós, continuou meu companheiro. Nós, aqui, só nos ajoelhamos diante dos sacerdotes e diante de Nossa Senhora. E diante de Deus? Perguntei. Sim, diante de Deus, estamos todos de joelhos. Agora, dá sinal para que se levantem. E a um pequeno sinal que fiz com a mão, todos se levantaram. Isso me deixava cada vez mais impressionado. Os sacerdotes no céu são tão reverenciados quase como o próprio Deus. E agora, prepara-te para entrar, disse-me o anjo. Com o coração ofegante e a alma transbordada de emoção, entrei nos aposentos sagrados do Deus Onipotente, o Criador do mundo. Atônito, deslumbrado, fiquei caído diante da majestade divina, sem poder olhar direto aquele resplendor que me cercava de luz. Imóvel, sereno e sem mesmo mexer os olhos, ali me deixei ficar, naquele silêncio feliz e tranquilo que me fazia um bem imenso. Face a face, diante do meu Deus, vislumbrava o grande mistério da Santíssima Trindade, vendo ao mesmo tempo o Pai Eterno, o Filho Jesus Cristo, aquele de quem eu me tornara um representante, e o Espírito Santo, inspirador dos meus bons pensamentos. E enquanto os via assim, em três pessoas distintas, contemplava-as,
por uma misteriosa intuição divina, como um só e único Deus. Embevecido, maravilhado com aquela visão que eu nunca poderia descrever, perdi a noção do tempo, sentindo uma felicidade que não posso explicar em que consistia, pois era sentida, vivida por mim e não vista. Esqueci-me de tudo o que se passara antes e até de mim próprio, extasiado diante do meu Senhor. E só despertei desta entrega de mim própria à felicidade que me inundava de satisfação e me enchia de amor, porque o meu companheiro celestial tocou de leve em meu ombro, fazendo-me compreender que estava na hora de sair. E segredando meu ouvido, disse: faz 1 ano que estás aqui. Deves retornar à terra para continuares o teu trabalho junto às almas que te foram confiadas. E numa pergunta meio aflita: já disseste o que tinha a dizer? Não, respondi, ainda posso falar? Pode sim, aproveita que vou esperar por ti aqui fora. E retirou-se o anjo, sempre de joelhos, indo colocar-se no seu lugar, junto aos outros querubins e serafins, assistentes de Deus. Foi então que recebi uma graça especial e tive coragem de falar. Meu Senhor e meu Deus, exclamei. E uma voz maravilhosa, como um sussurro de brisa, tão terna e tão meiga, que me encheu de coragem para continuar, respondeu: fala, servo bom e fiel. Que doces palavras saídas da boca de Deus! Como me senti feliz e animado naquela hora que eu desejaria nunca terminasse. Podia compreender muito bem toda a satisfação do apóstolo São Pedro quando pediu a Jesus para permanecer no Monte da Transfiguração, propondo-se fazer 3 casas, para Jesus, Moisés e Elias. Se eu pudesse também, nunca sairia da presença de Deus e ficaria para sempre a escutar a beleza divina de suas palavras de carinho, alentando-me a fazer o meu pedido. Meu Senhor e meu Deus, continuei, venho para vos fazer um único pedido. Venho com a alma cheia de súplica implorar de vossa misericórdia perdão para os meus pecados. Se não sou um sacerdote de acordo com o que deseja o vosso coração, perdoai-me, Senhor, e ensinai-me a viver como desejais. E aquela mesma voz suave e terna deixou-me a brandura deste consolo, enchendo-me de indizível comoção e felicidade. Sim, meu filho, teus pecados serão perdoados na medida do teu arrependimento. Receberás a graça deste arrependimento. E parando um instante, deixou que eu experimentasse daquela divina promessa. Por fim, voltou a falar: que mais desejas? Pede em nome de Jesus Cristo, de quem tu és um representante. E pedi. Pedi aquilo que eu julgava imprescindível para o equilíbrio do mundo e para a subsistência da sociedade. Pedi, animado para receber, em nome de Jesus Cristo, o meu Senhor e Mestre, pedi assim: ó Deus onipotente, já que tenho a ventura de vos poder falar, peço-vos uma grande coisa. Suplico-vos que não vos esqueçais das mães de todo o mundo, das mães que me pedem para rezar por elas, das mães que não sabem ser mães, das mães que não cuidam de seus filhos, das mães que escandalizam os filhos, das mães que desrespeitam a maternidade, das mães que não são verdadeiras mães, das mães. Estava eu assim entusiasmado fazendo meu grande e importante pedido a Deus, quando o anjo tocou no meu ombro dizendo-me: Deus tem outras coisas para resolver. Já faz mais de 1 ano que estás aqui diante dele. Chegou a hora de regressar à terra. E mesmo Deus não poderá atender a todos os seus pedidos sobre as mães. O mais necessário seria que elas, lá na terra, empregassem os meios para conseguir a salvação. Mas se não se convertem, se não procuram a Deus, não o podem encontrar. Bom seria se voltasse à terra e tratasse de prepará-las com tuas pregações para a grande missão da maternidade,
para a sublime vocação de poder dar santos ao mundo. E puxando-me de pé, ergue-te, vamos, não vês que Deus não está mais aqui? Verdade, sim, Deus não estava mais ali, e eu a querer continuar falando, pedindo, insistindo, por egoísmo de minha parte, aproveitando-me da oportunidade para querer tudo de uma só vez. Sim, Deus não estava mais ali, e fiquei sem saber como ele havia recebido este outro meu pedido. Acompanhei o meu guia até o portão de saída do céu e ali me despedi, perguntando-lhe: virás ainda buscar-me para visitar o inferno? Sim, foi esta a ordem que recebi de Deus. Estremeci de susto. Brevemente, exclamou o mensageiro divino. Nesta hora, despertei e sentei-me imediatamente na cama. Meu Deus, que teria sido isso? Um pesadelo? Um simples sonho? Um aviso de Deus? Enquanto me preparava para celebrar a Santa Missa, pensava unicamente na resposta do anjo, avisando-me de que brevemente levar-me-ia para visitar o inferno, e pedi com toda a alma a Deus que me livrasse deste outro sonho. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.